Codependência, já ouviu falar? Mas o que será que é de verdade? Antes de falar de codependência, só lembra de se inscrever aqui no canal, de acionar os alertas para receber aí os avisos quando tiver vídeo novo. E a gente vai falar desse tema que é um tema bem importante, a codependência, que é um padrão de comportamento que foi descrito originalmente em familiares de pessoas com dependências químicas. Depois se viu que esse padrão de comportamento não está restrito a familiares de dependentes químicos, mas às vezes pessoas com transtornos de personalidade ou com transtornos comportamentais mais graves, e às vezes até em pessoas que não têm nenhum diagnóstico psiquiátrico, mas são assim de comportamentos muito difíceis, muito problemáticos, muito irresponsáveis, por exemplo, podem desenvolver este tipo de situação que é a codependência. E o que significa isso? A codependência é quando a pessoa coloca a felicidade do outro, a vida do outro, tudo que é emocionalmente importante para o outro acima da sua própria vida, dos seus interesses, da sua saúde emocional, dos seus afetos, etc. Ela se torna como que dependente emocionalmente daquela outra pessoa. Isso foi descrito primeiro em dependentes químicos porque se via ali nas famílias, nos filhos, esposa, marido e etc., um tipo de comportamento que servia para tentar diminuir o sofrimento daquelas pessoas envolvidas. Então assim, o sujeito vai, bebe, chega agressivo em casa, faz coisa errada, e aí se arrepende, fala que não vai fazer mais, e vai e bebe, faz coisa errada. É lógico que é uma situação que traz sofrimento e traz ansiedade para todo mundo. Ai meu Deus, será que vai beber de novo? Será que não vai? Será que vai ter briga? Será que não vai? Então as pessoas começam a se envolver numa tentativa de controlar o comportamento do outro. De alguma maneira tentar influenciar, proibir de beber, obrigar a ficar em casa, prender, chantagear e etc., como se possível fosse para alguém controlar o comportamento de outro. A gente já não consegue controlar o comportamento dos outros, quanto mais controlar um comportamento que não está sob controle nem da própria pessoa, né? Que é a dependência química. Isso foge ao controle da pessoa. Só que a família vai, nessa tentativa de diminuir a ansiedade, criando estratégias que, fantasiosamente, serviriam para controlar o comportamento do dependente. Então, às vezes entram em chantagem, às vezes desenvolvem um comportamento muito ruim que é de permissividade. Por quê? Eles acabam facilitando aquela dependência química ou aquele comportamento disfuncional que continue a acontecer na medida em que eles diminuem a responsabilidade da pessoa, elas ajudam a racionalizar, não, mas a culpa não foi dele, é porque, né, fica terceirizando responsabilidades, diminuindo a própria autoridade da pessoa sobre o comportamento dela mesma, porque assim parece que fica todo mundo mais feliz, né, a culpa não é dele, às vezes a pessoa até assume a culpa, não, fui eu que provoquei, se eu não tivesse provocado, aí ele não tinha ido beber, eu preciso deixar de provocar, ou eu preciso mudar o meu comportamento, ou seja, de novo, se colocando abaixo, se colocando como alguém responsável pelo comportamento que é de responsabilidade do outro, né? Não é de responsabilidade dessa própria pessoa. E com isso ela sofre, com isso todo mundo sofre, e isso não ajuda o comportamento do outro a mudar. Imagina você terceirizar responsabilidades, racionalizar comportamentos, dizer não, a culpa não é dele, eu que vou mudar, o mundo que precisa mudar e não ele. Lógico que isso não ajuda em nada. E às vezes a família vai se envolvendo também na própria negação. O sujeito fala, não, eu não tenho problema com bebida, né? Muito comum a pessoa nos primeiros estágios aí da dependência negar, falar, não, eu não tenho problema não, isso aí eu paro a hora que eu quiser e etc. E é comum também a gente ouvir isso das famílias. Ele exagerou um pouco, mas não chega a ser um problema, não, eu acho que na hora que ele quiser ele para, a gente está tentando, a gente está ajudando, etc. E a família nega que aquilo seja uma dependência química que precisa de uma intervenção médica, de uma intervenção da equipe de saúde, ou dependência química, ou um transtorno de personalidade, ou enfim, um problema comportamental grave que precise de uma intervenção. A família fala, não, acho que dá pra gente ir levando, etc. Entra nessa negação, só que permeada de muita raiva, de muita ansiedade, porque aí a pessoa recai, a pessoa tropeça, a pessoa volta a cometer aquelas atitudes, aqueles comportamentos, e quem está nessa dinâmica aí se sente frustrado, se sente com raiva, acha que a culpa foi do outro, ou
quando está na negação do problema, né, não entendeu que aquilo é uma dependência, acha que foi de propósito, ele está indo lá beber de novo, ele não se importa com a gente, ele não liga para o nosso sofrimento, ele está fazendo de propósito, foi lá beber de novo só para me provocar, só para me punir, quando não é isso, né? Quando a gente está falando de dependência química, a pessoa bebe porque ela não consegue parar de beber e ela precisa de tratamento para parar de beber. Ela não está bebendo para punir, não está bebendo para provocar, não está bebendo por indiferença, ela está bebendo porque ela tem um problema, ela tem um transtorno da dependência química. E a gente fala de bebida, mas pode ser drogas, enfim, ou podem ser outros comportamentos que a pessoa assume que são disfuncionais para a casa como um todo e ela não consegue fazer diferente porque ela tem um transtorno mental e a família não consegue ajudar na melhora, porque acaba se envolvendo dessa maneira, né? Uma dependência emocional, como se a felicidade delas fosse 100% dependente do comportamento do outro, um comportamento que ela acha que consegue influenciar, que ela consegue moldar a partir dessas estratégias que acabam sendo ruins, como chantagem, como briga ou até como submissão excessiva e etc. Briga, por exemplo, pode aumentar a hostilidade do sujeito, o cara fica mais angustiado porque tem briga em casa e o que acaba acontecendo é porque a pessoa bebe mais ainda. Então, são todas estratégias disfuncionais. O que a gente tem que fazer, né? Como lidar com essa situação? Bom, a primeira coisa é identificá-la. Puxa, Daniel, você está falando aí, agora eu estou vendo que de fato isso está acontecendo, a gente não está sabendo como lidar, ou estou vendo alguém que não está sabendo como lidar, é alguém que está envolvido aí no problema e o problema só cresce, a pessoa sofre, a pessoa se submete a situações que não deveria se submeter. Bom, então beleza, já fizemos o retrato. Tomar consciência dessa situação é a primeira coisa. A partir daí, buscar apoios específicos. Terapia individual, terapia de família, aqueles grupos de ajuda de, por exemplo, Alcoólicos Anônimos e Alcoólicos Anônimos para família, né? Tem o AA, daí tem o Al-Anon para as famílias dos dependentes, enfim. Esses grupos de autoajuda também podem ser muito úteis para o manejo dessa situação. Vale a pena fazer essas intervenções específicas, porque isso vai ajudar a pessoa a separar o que é dela do que é do outro. Ajudar o outro a se responsabilizar, por exemplo, pelo próprio tratamento. Ele pode não ter controle da bebida, mas ele pode ter o controle de decidir se tratar ou não. Aquela história assim, né? Se for para continuar bebendo, não conte comigo. Eu não vou mais te ajudar nem te atrapalhar. Mas se for para parar de beber, conte comigo. Eu faço o que pudermos para caminharmos junto em direção à abstinência, enfim, ou qualquer outro controle de comportamento, mas aí não é você controlando o comportamento do outro, é você apoiando o que é a responsabilidade do outro que ele tomou para si. Eu não tenho controle sobre esse comportamento? Não. Então eu me responsabilizo por essa falta de controle e vou atrás de como posso readquirir o controle, qual é o tratamento que eu preciso. Então é importante a gente identificar essa situação para a gente poder fazer abordagens específicas e direcionadas. Claro, são problemas diferentes, uma coisa é um transtorno de personalidade grave, outra coisa é uma dependência de álcool, outra coisa é uma dependência de crack, mas cada situação pode receber uma intervenção específica que ajuda a família a melhorar esse padrão de relacionamentos, essa dinâmica interna e finalmente poder ajudar a pessoa a tratar de fato o seu problema. Espero que você não tenha se identificado, espero que você não esteja numa situação de codependência, mas espero que, se você se identificou e se você acha que está nessa situação, você busque aí uma ajuda, você busque uma psicoterapia, busque uma terapia de família, busque alguém, algum profissional que possa ajudar vocês a mapear o que está acontecendo para, uma vez feito o mapa, poder sair deste labirinto. Divulga essa informação, divulga esse vídeo, tem gente sofrendo com isso sem saber, é importante que a gente leve informação para cair a ficha, né? Às vezes a ficha cai só quando a gente tem uma informação. Tem muitas outras informações interessantes aqui no canal, dá uma maratonada, vê os outros vídeos e não se esquece de se inscrever, porque a gente vai conversar ainda sobre outras formas de ajudar você e você ajudar os outros, a gente se ajudar, ajudar os outros, enfim, todo mundo acaba sendo ajudado com informação de qualidade.